Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleiton. Eu vou falar hoje sobre o tema de um artigo publicado por dois escritores portugueses e o título é Por que as empresas adotam um sistema de aquisição eletrônica, usando a regressão logística para testar empiricamente um modelo conceitual. Ele foi publicado em 2008 pelos autores Antônio Soares Aguiar e Antônio Palmas dos Reis. No resumo, ele já questiona o seguinte: quais fatores que promovem a adoção de sistemas eletrônicos de compras? Então eles querem medir esses fatores, por que eles adotam e quais os fatores que levam a adotar o sistema. Para a identificação de tais fatores, foi desenvolvido um modelo que explica a adoção dos sistemas, considerando a estrutura de tecnologia organizacional ambiente e a teoria institucional. São duas teorias que explicam a adoção de tecnologia. Esse modelo proposto por ele foi testado em 2.500 maiores empresas que operam em Portugal. Então, a princípio, a gente começa com as questões de pesquisa. São 4. Quais são os fatores que promovem a adoção de sistemas eletrônicos de compras? Qual a sua relevância relativa? Qual a probabilidade de uma organização específica adotar um sistema? Quais são os recursos que diferenciam os adotantes do sistema dos não adotantes? E quais são as indústrias com maior propensão a adotar os sistemas de compras eletrônicos? A gente vai agora para uma breve revisão de literatura e falar sobre os modelos, né, os dois modelos que utilizaram como referência. Basicamente, o que é um sistema eletrônico? É um site onde você faz as compras, interage fornecedor com fornecedor, é baseado na web e ele é utilizado para substituir o processo de aquisição manual. Aqui eu vou colocar algumas imagens de um site brasileiro que faz esse tipo de serviço. Para quem é do serviço público, né, acho que a maioria, alguns de nós já somos, e trabalha em setor administrativo, como se fosse o sistema de compras governamentais, entre o governo e empresa. Mas aqui trata-se de compras entre fornecedores, entre empresas. Então ele tem esse interesse, né, gera relatório, as requisições de pedidos podem ser verificadas entre fornecedor, o histórico de pedidos, enfim. Aqui tem uma página onde mostra um pouco, né, das funcionalidades desse sistema. Algumas empresas que trabalham com o sistema que a gente está mostrando aqui como exemplo. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai tratar horizontalmente o sistema. Esse é um esquema, né, que foi mostrado no trabalho. E horizontalmente o sistema se baseia em gerenciamento de aquisições, essa parte superior, no suporte à transação, aqui, né, a parte de gerenciamento de aquisições, essa parte que é visível, que é o site propriamente dito, a parte web, que é o suporte à transação de aquisição, e a última parte, que é a criação de mercado, relacionada à expansão de clientes e formato de compras como licitações e leilões. Verticalmente, podemos suportar o lado da demanda, o lado da oferta, os módulos interorganizacionais. Além desses componentes, o sistema deve se comunicar tanto com o sistema dos compradores, como com o sistema de informação dos vendedores, por meio de gateways, que são sistemas de informação corporativos. A gente pode verificar na parte em vermelho, o suporte à transação é a parte mais visível para o usuário final. Os usuários podem, pela internet, pesquisar usuários podem, pela internet, pesquisar e encontrar todas as informações de um produto. Na compra, depois a requisição é aprovada,
ele se transforma em um pedido e enviado ao fornecedor responsável pelo atendimento e envio do pedido. Assim, um pedido chegar ao estabelecimento de quem realmente fez a compra, é inserido no sistema de contábil do comprador. Na parte em azul, a gente consegue verificar a existência do catálogo eletrônico do fornecedor, onde que vai ser inserido os itens a serem vendidos, comercializados. Existem ferramentas analíticas de dados gerenciais e um módulo de autorização de segurança para essa comunicação com o usuário. A parte verde, também poderão ser utilizadas a funcionalidade cheguei a mencionar, né, criação de mercado, gerenciamento de orçamentos, licitações e negociações. A empresa pode utilizar o sistema para realizar leilões de maneira eletrônica, administrar negócio, B2B, fazer licitações e negociar mercadorias. Os autores falam com relação à importância dos sistemas. As organizações que usam o sistema têm uma vantagem financeira significativa sobre as organizações que usam processos manuais para adquirir bens e serviços. Então, dizem que o sistema contribui para melhorar o grau de integração entre fornecedor e comprador, com ganhos de desempenho. Além de os custos administrativos totais para empresas que usam o sistema são apenas 33% do custo das organizações que usam processos manuais. Modelo de adoção. Autores falam sobre teorias relacionadas à adoção de tecnologias, que são a teoria institucional, que é usado como lente para entender a intenção das empresas adotarem sistemas eletrônicos. Essa teoria está relacionada quando uma empresa sabe que um concorrente adotou uma inovação e que a inovação foi um sucesso, essa empresa tende a adotar a mesma inovação. E a segunda é a teoria de tecnologia, a estrutura de tecnologia, a estrutura organizacional e ambiental. Ela explica a adoção de inovações por esses três aspectos que vão influenciar um processo de adoção. Eles dizem que nenhum dos modelos mencionados anteriores, por si só, levam em considerações algumas variáveis que são importantes e são potencialmente relevantes para a adoção de um sistema. Então, no estudo, usa ambas as teorias e desenvolve um modelo para prever a adoção do EPS. Esse modelo é testado empiricamente, pelo modelo quantitativo, com dados coletados das maiores empresas de Portugal. Modelo conceitual criado pelos autores e as hipóteses de pesquisa. Esse é o modelo conceitual, vocês podem verificar aqui. A parte organizacional, a parte do contexto tecnológico, a parte do contexto ambiental, uma variável que é uma variável dependente, que é a adoção do sistema. Ela é uma variável binária, já que a empresa adota ou não adota as compras. Com relação ao contexto tecnológico, ele faz uma hipótese maior, que é com relação à competência e tecnologia, que as empresas com maiores níveis de competência, elas são mais propensas a adotar, e divide em três grupos. Empresas com níveis mais altos de infraestrutura de TI, com níveis mais altos de experiência em TI, empresas com níveis mais altos de know-how B2B, são mais propensas a adotar um sistema eletrônico de compras. Com relação à hipótese 2 e 3, que está relacionado ao contexto organizacional, as hipóteses dizem que empresas com dispersão geográfica maiores são mais propensas a adotar o EPS, e empresas maiores são mais propensas a adotar EPS. Empresas maiores aqui é mais no sentido de quantidade de funcionários, realmente o tamanho da estrutura das empresas analisadas. Com relação ao contexto ambiental, eles afirmam que a hipótese 4, 5 e 6, que tratam desse contexto, diz que quanto maior a extensão percebida da adoção de um sistema entre os competidores, leva a maior propensão a adotar o EPS. A hipótese 5 diz que empresas com níveis mais altos de percepção
da velocidade do parceiro comercial, sou mais propenso a adotar o OPS. Então, se o parceiro comercial já está utilizando os sistemas, essa percepção contribui para a adoção. E a hipótese 6 é com relação aos sucessos percebidos nos concorrentes que já adotaram o sistema, e essa percepção levará a maior percepção, a propensão para adotar um sistema. Eles adicionaram, por fim, uma variável do ramo, uma variável de controle, que não é dependente. Ela também é uma variável binária e está relacionada ao ramo de atuação das empresas, que são indústrias de manufatura, comércio ou serviço. Com relação à metodologia de pesquisa, o estudo é transversal, pois os dados foram coletados apenas uma vez e se refere apenas a um momento no tempo. Considerando que o fenômeno de utilização desse tipo de sistema são de grandes empresas, então eles fizeram a seleção das 2.500 maiores empresas que operam em Portugal. Eles utilizaram duas categorias de fontes de dados. A fonte secundária, que forneceu a identificação das maiores empresas em operação em Portugal, ordenada pelas vendas totais, e forneceu o número de funcionários e o tipo de indústria a que elas pertencem. Uma fonte primária de dados coletados por meio de um questionário que estava disponível na web. Essa fonte primária de dados coletados foi por e-mails, o envio para diretores de informática e chefes de compras de 1.500 empresas escolhidas aleatoriamente na lista das 2.500 maiores empresas. A tabela 1 e 2, que eu vou mostrar à frente, foram os critérios utilizados para escala de medição do questionário. Foi um questionário que eu identifiquei como um questionário simples. Então, assim, todo questionário se resume a essas informações aqui. Então, eles utilizaram sim e não, escalas, Likert e número, para definir tamanho, por exemplo, da instituição, o escopo de abrangência, o número de filiais, por exemplo. E com relação à tecnologia, também escala Likert e se adotam ou não alguns itens de infraestrutura de TI. Dos 1.500 questionários enviados, 300 empresas responderam. 60 respostas foram rejeitadas por conterem erros ou dados faltantes. 16% da taxa de resposta efetiva. E cerca de 80% dos entrevistados eram pessoas de posição relativamente altas em suas empresas, sugerindo que a qualidade da fonte de dados é apropriada para essa pesquisa. Principais descobertas e conclusões. Assim, basicamente, a análise do estudo foi feita de duas formas. Com relação à direção e a significância das diferenças entre o valor médio de cada variável para os adotantes e os não adotantes, que a gente vai demonstrar através da tabela 4, e combina a contribuição das diversas variáveis independentes para explicar a adoção do sistema, usando uma regressão logística, que a gente vai apresentar a tabela 9. Esse estudo, por ser quantitativo, a gente pode observar aqui, eu acabei disponibilizando, para que é muito denso o texto, e acho que é importante que as pessoas tiverem dúvida e que quiserem se aprofundar, faça a leitura do texto. São mais ou menos aqui, se eu não me engano, 8 páginas que a gente relaciona. Vou passar rapidinho para vocês verem aqui. Um minutinho. Botei o vídeo aqui, assim, então já está traduzido, usei o Google Translate para fazer a tradução. Aqui são mais ou menos 7 tabelas, é um texto bastante denso, então assim, eu não consigo transformar isso em informação, até mesmo porque o vídeo ficaria muito grande. Então vocês conseguem observar aqui os modelos, os resultados. Eu vou apresentar para vocês principalmente duas tabelas. Essas duas tabelas ela vai trazer todas as informações da conclusão do estudo.
Podem ver, são bastante tabelas, né? Vamos lá. A primeira descoberta em análise dos resultados, essa tabela 4, que avalia de forma preliminar as hipóteses, diz o seguinte: as estatísticas significativas do teste T fornecem forte suporte para as hipóteses: infraestrutura de TI, especialização em TI, know-how B2B, tamanho da empresa, disponibilidade de parceiros comerciais, sucesso percebido dos adotantes e concorrentes e a extensão da adoção entre os concorrentes, como sendo facilitadores significativos da adoção da EPF. Resumindo, as hipóteses 1A, 1B, 1C, H3, 4, 5 e 6 são confirmadas. Esses resultados são consistentes com o raciocínio das duas teorias utilizadas pelos autores. A descoberta 2 é que o tamanho da área em que a empresa atua, o escopo da empresa, né, de atuação da empresa, não difere os adotantes dos não adotantes, uma vez que a diferença entre elas não é significante. Nesse sentido, o H2 não foi confirmado, devido ao seu baixo nível de significância. A pesquisa também identifica as diferenças entre os adotantes e dos não adotantes. Adotantes de GPS apresentam uma melhor infraestrutura de TI do que os não adotantes, uma vez que a diferença entre os valores médios dos dois grupos é significativa no nível de 0,001, como a gente consegue visualizar nas bolinhas azuis aqui. Os adotantes de GPS possuem, em média, mais funcionários do que os não adotantes, níveis mais altos de conhecimento de TI, de know-how B2B, maior percepção de extensão da adoção entre os concorrentes e níveis superiores de expectativas quanto à capacidade de fazer negócios eletronicamente, uma vez que todas essas diferenças são significativas pelo menos no nível de 0,05. As informações estão aqui, ó. O nível de significância, né, a diferença entre adotantes e não adotantes, principalmente. Então a gente consegue visualizar nessa tabela 4, a primeira análise, ela estabelece um conjunto de relações entre a variável dependente, que é a adoção do sistema, e as variáveis independentes, que são as demais hipóteses. No entanto, ele não atribui um peso a cada uma das variáveis independentes e não combina a contribuição de cada uma dessas variáveis independentes para explicar a adoção do sistema. Então, eles utilizam a regressão logística como uma alternativa que representa uma opção adequada para enquadrar a relação entre uma variável binária dependente, que é a adoção, e um conjunto de variáveis independentes. Eles utilizam essa fórmula. Então, se naquelas páginas que eu mostrei no vídeo, essa fórmula está lá, ela vem bem explicada no texto. E aí, em cima do essa regressão logística gera essa tabela 9 de coeficientes da regressão logística e seus níveis de significância. Então a gente pode observar o seguinte: com base na significância dos coeficientes de regressão logística, as variáveis independentes podem ser organizadas em 3 grupos, de acordo com sua relevância relativa, para explicar a adoção do sistema. Então o que a gente está vendo de verde aí, a significância, são as significâncias mais altas. Então a extensão percebida da adoção entre concorrentes e o fato da empresa pertencer ao setor de comércio são as variáveis mais importantes para determinar a adoção. Então, a gente consegue visualizar aqui H4 e a variável independente da área de atuação, com significância próximo de 0 aqui. O que está em laranja é a especialização em TI e o tamanho da empresa ocupa o segundo lugar no que se refere à relevância para explicar a adoção do PS. Aqui esses resultados aqui. E o que está em vermelho faz parte do terceiro grupo, com menor relevância, que inclui infraestrutura de TI,
know-how B2B e a prontidão do parceiro comercial. Então a gente consegue fazer a verificação desses dados e aí com um nível de significância colocada pela regressão logística. Consegue ainda verificar com esses dados a conclusão 3 do trabalho, que os fatores que facilitam a adoção não são de igual importância para explicar a adoção no sistema. A gente percebe que existem 3 grupos, com maior e menor relevância para a adoção. A quarta e última descoberta do estudo, colocada pelos autores, verifica que as empresas do ramo de comércio, como já havia dito, possuem maior propensão a adotar um sistema do que empresas pertencentes à indústria de manufatura ou empresas de serviço. Está chegando à parte final, então eles falam sobre limitação e orientação de pesquisa. Nossos resultados são limitados pela falta de resposta para algumas questões. Segundo eles, um grande número de pessoas responderam que não sabiam quando perguntadas sobre a percepção sobre a penetração do sistema nos concorrentes e sobre a percepção do sucesso do sistema nos concorrentes. É um pouco estranho, né? Porque uma dessas variáveis foi bastante relativo, bastante significante para explicar a adoção, segundo o estudo deles. E, particularmente, eu achei o questionário utilizado por eles bastante superficial para poder explicar tamanha nível de significância. É uma análise bem particular minha. E eles dizem que não obtiveram dados empíricos de pequenas e médias empresas. Então eles falam para utilizar com cautela a generalização dos resultados. Implicações gerenciais. Uma vez que os fatores que promovem a adoção do sistema são identificados, os agentes econômicos podem agir de forma adequada e desenvolver programas melhores para alcançar seus objetivos. Os governos podem usar os resultados da pesquisa como uma contribuição para projetar políticas e programas mais apropriados para o desenvolvimento tecnológico das empresas. A implementação de melhores programas pode ter um efeito positivo sobre o percentual de empresas que usam o sistema, resultando em grande eficiência na economia como um todo. Os fornecedores e consultores de sistema podem desenvolver melhores planos de marketing e vendas e focar suas estratégias em empresas cuja propensão a adotar o sistema é grande, o suficiente para merecer um esforço de vendas. Por fim, pessoal, chegando ao final, eles dizem que é recomendável que pesquisas adicionais sejam desenvolvidas para entender por que o escopo da empresa, o nível de dispersão das empresas no território, não foi confirmado como um facilitador de adoção. E empresas menores e países diferentes têm especificidades, né, que precisam ser abordadas para estender a elas o atual modelo de pesquisa. Assim, ficou um pouco extenso, mesmo fazendo nessa correria toda. Agradeço a todos vocês aí pela atenção e paciência. Obrigado, pessoal.